Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Tagna, sou aluna de Psicologia da UFAM. Eu vou estar mediando essa mesa junto a vocês e os nossos convidados, né? O nome dessa mesa é Psicologia Preta e Práticas Decoloniais. Então, por gentileza, aqueles avisos que vocês já estão acostumados, né? Quem já está vindo nas outras palestras da semana de psicologia, fiquem atentos aos seus microfones para que não haja nenhum tipo de inconveniência. Se vocês quiserem ligar os vídeos de vocês, seria bem interessante para a gente não achar que está falando com vários fantasmas, né? Então, é bem legal essa interação. Então, se vocês fizerem aí, garota, pode ligar, obrigada. Então, bem-vindos. Então, vou falar um pouquinho sobre essa mesa, tá? Quantos teóricos pretos você já viu durante a graduação em psicologia? Né? Uma pergunta para a gente se fazer. Você, estudante e profissional, conhece quantos autores latinos e africanos, referência para fazer psicologia na clínica contemporânea? O pensamento decolonial vem buscando romper com as colonialidades vividas pelos povos não europeus. Esta abordagem epistêmica vem sendo desenvolvida principalmente por estudiosos latino-americanos da decolonialidade. Em tempos de Black Lives Matter, devemos repensar a psicologia para todos, que contemplem suas vivências e historicidades. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, um dos princípios fundamentais é a ideia de que o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Visto isso, cabe a todos a análise da sociedade em que nos inserimos, que possui uma diversidade étnica complexa e que ainda assim se vê mais próxima da influência dos colonizadores do que de suas raízes e realidades. Para discutirmos essa temática, contamos com a presença de representantes de coletivos que lutam por ações que considerem uma saúde mental plural, decolonial e antimanicomial. Andresa Afro-Amazônica, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas, coordenadora da Associação Brasileira de Psicologia Social, Núcleo Manaus Abrapso, e artista manauara. Atualmente desempenha atividades no contexto de emergência humanitária com a população refugiada e imigrante venezuelana. Juliana Câmara é psicóloga clínica pela Unesa, especializada em terapia cognitivo-comportamental, pesquisadora em saúde mental das minorias sociais, escritora independente, produtora de conteúdo no Instagram, @produzindo_subjetividade, trabalhadora no CAPS, militante antimanicomial, cofundadora do coletivo Kizumba Mental. Carlos Alberto Dames, psicólogo especializando em terapia cognitivo-comportamental e qualificado em saúde mental pela Fiocruz, pesquisador em saúde mental e interseções sociais, cofundador do coletivo Kizumba Mental. Carolina Santos Vitorino, psicóloga clínica especializada em terapia cognitivo-comportamental, colaboradora no grupo de estudos de psicologia africana no estúdio AIA, pesquisadora do Conexão Saúde de Olho na Covid e tem experiência em saúde mental da população negra. E para nos ajudar a direcionar os trabalhos, Lucas Mota Veiga, psicólogo, mestre em psicologia clínica e consultor de saúde mental. É idealizador e professor dos cursos O Cuidado em Saúde Mental no Contemporâneo, Introdução à Psicologia Preta e Frantz Fanon, e a Esquizoanálise, ministrados através do site descolonizando.com, que além dos cursos reúne artigos, palestras e outros trabalhos desenvolvidos por eles. Então, por favor, recebam os nossos convidados da mesa de hoje. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer. Eu não tenho nem roupa, né, para isso hoje. Estou muito feliz de estar aqui. E eu vou abrir a mesa hoje. Enfim, queria mais uma vez agradecer o convite. E para começar essa mesa, né, eu queria falar um pouco da minha vivência. Eu sou a Juliana, sou uma mulher favelada, eu moro no Rio de Janeiro, e como o tema da mesa, né, é psicologia preta e práticas decoloniais, eu decidi trazer um pouco do que eu venho escrevendo e falando e pesquisando sobre o que me diz a respeito da minha vivência, né, que é uma psicologia que acessa
que acesse, né, os corpos favelados, não de uma forma colonizadora, porque é isso que chega para a gente muitas vezes quando a gente fala de saúde mental. Né? Já que a gente fala, aqui tá, na mesa está falando sobre práticas decoloniais, e quando a gente fala de favela, é extremamente importante da gente falar dessa prática, porque não é isso que a gente tem acessado enquanto pessoas que acessam a saúde mental, ou então pessoas que produzem saúde mental, quando a gente fala da favela e psicologia. Né? Então, a partir da minha vivência, a partir do que eu tenho estudado e produzindo sobre, é sobre mais ou menos isso que eu queria falar hoje com vocês. Para começar, né, a gente precisa entender, e isso fala muito com o tema da mesa, que a favela é um território preto. Né? A favela foi construída a partir de povos, né, que foram escravizados e que se refugiaram nesse local. Tem um livro muito bom do Adelino Campos, que ele ilustra muito bem isso, que o nome do livro, eu acho que já diz muito sobre o que a gente tem na favela hoje, que se chama Do Quilombo à Favela. Né? Então, essa favela foi construída por essas pessoas e esse território, né, ele sofre uma violência, não é um território violento, é um território violentado, né, por conta do que é fruto do genocídio da população preta, que a gente sabe que acontece. Então, esses confrontos violentos que existem na favela é mais uma extensão disso, né, e existe uma criminalização da favela a partir que é efeito desse descaso, né, que é porque a falta de acesso a políticas públicas é a primeira coisa que chega para a gente. Existe um preconceito, um estereótipo todo criado em tudo que é relacionado à favela, e a gente sabe que isso é fruto do racismo, e é por isso que é bom demarcar que a favela é um território preto, né, porque tudo isso é fruto de uma política de Estado eugenista, né? E a favela é uma das expressões disso. Então, existe essa criminalização que é fruto do descaso, da falta de políticas públicas e no interesse político que tem a partir do tráfico de drogas também, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente sofre muito com isso, e agora com a questão das milícias, só que tem um povo ali que sofre em relação a isso, né? E que, mais do que sofrer, é invisibilizado a partir de tantos estereótipos, de tantas violências que chegam nesse território. Então, eu, assim, infelizmente não tive a oportunidade de estudar sobre mim na universidade, né? E quando eu falo sobre mim, eu falo sobre as pessoas que me cercam, as pessoas que cresceram comigo. Então, eu aprendi uma teoria que não me contemplava, né? E quando eu comecei a entender isso foi extremamente violento, porque eu não me encaixava naquele lugar, não me enxergava naquelas teorias, e muitas vezes aquelas teorias, elas reproduziam violências sobre esses corpos favelados, né? Então, um ponto que é importante, voltando a um pouco dessa construção, né, do que é o território da favela, quando a gente fala de favela, né, a gente precisa falar sobre interseccionalidade, porque eu comecei falando que a favela é um território preto, né? E por isso, por conta toda a violência e o fruto da escravidão que existe nesse território, existe uma desigualdade social bem considerável, né? Que existem várias estatísticas que se eu fosse ficar falando aqui, ia ficar a noite toda, né? Mas a gente... E eu acho, até isso é uma coisa que sempre me bate, né? Quando eu vou falar, eu preciso da estatística para me embasar, só que eu saio na rua e eu vejo isso, né? Então, a favela é um território afetado pela desigualdade social, que é fruto desse racismo que constitui o Brasil. Existe uma violência de gênero, né?
mas também a gente precisa falar sobre as masculinidades da favela, porque o homem preto dentro da favela ele é o que mais morre, né, a partir do tráfico, e essa violência de gênero que fica, né, das mães que sofrem por esses corpos que morrem, tudo isso precisa ser interseccionado para a gente entender essas opressões, né? Então, não é como se as coisas acontecessem de uma forma isolada, né? Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco desse território para falar. Mas, todo momento eu vou pontuar isso, né? Como eu comecei a falar dessa questão do quilombo, a favela não é só miséria, não é só desgraça, não é só o tráfico, né? Assim como o quilombo, a favela é muito coletiva, né? Existe um senso de coletividade, existe uma reinventação a partir da dor, né? E para ir para além da dor. E quando eu falo de que a psicologia ou qualquer campo que estuda a saúde, ou enfim, as ciências humanas, sociais, quando se fala de favela, já é difícil falar, né? E aí, quando fala, só se toca nesse ponto, né? E é isso que eu gosto sempre de pontuar. Existe, sim, isso que é fruto de uma questão estrutural, mas se você se aproxima desse território, se você está, você vê que a favela é extremamente cultural, né? A expressão cultural aqui é muito forte, na música, no nosso corpo, né? Nas marcas, que é aquela coisa do risco na sobrancelha, né? Que é muito característica, enfim. Existe uma coisa cultural que é nossa, né? E que muitas vezes é apropriada por pessoas de fora, e aí é visto como uma coisa da moda, né? Mas quando é gente que usa, vem todo esse estereótipo em cima. Enfim, eu gosto sempre de bater nessa tecla, eu vou bater outras vezes também, de que existe na favela outras coisas, uma coletividade, uma potência que é muito grande, né? E quando você coloniza esse espaço, você não vê isso. Então, é por isso que é muito importante a gente falar de decolonialidade quando a gente fala de saúde mental das pessoas da favela. Mas então, assim, quando eu penso no que cabe à psicologia, eu penso que a gente precisa entender primeiro como se constitui esse sujeito, né? Essa pessoa, essa subjetividade, né? Eu estava falando, né, sobre essa questão do estereótipo, e isso deixa marcas, isso na sociedade existe uma dificuldade de acesso a alguns lugares por conta desses estereótipos. Uma questão que me marca muito, né, é a questão dos conflitos policiais, porque da quantidade de mortes que a gente cresce assistindo, né? É o nosso vizinho, é o filho da nossa vizinha, né? A gente liga a televisão, é uma outra pessoa de uma outra comunidade, mas não deixa de ser uma pessoa, o meu semelhante, né? E esses corpos, né, são corpos que não são choráveis. A gente, quando morre, a gente precisa provar que não era bandido, né? E olhe lá, porque muitas vezes e isso traz uma sensação de que será que a minha vida vale, né? Porque são vidas que muitas vezes, ao nosso ver, né, existe isso reforça o auto-ódio, reforça uma coisa que fica na nossa subjetividade, marcada por essa violência, né? E por essa falta de justiça. Quando a gente não imagina uma criança sendo baleada num condomínio da Zona Sul, né? Aqui no Rio de Janeiro, que é a parte rica, a parte nobre, e isso ficar por isso mesmo. Mas quantas crianças morreram no ano passado, por exemplo, no Rio de Janeiro, de bala achada, e nada acontece, e é mais violento ainda porque você precisa provar que você não merecia morrer, como se algum corpo merecesse morrer em algum momento, né? E eu parto do princípio que isso deixa marcas na nossa subjetividade e que eu acho que a psicologia muitas vezes não está pronta para lidar com isso, né? Eu tenho uma experiência que eu às vezes compartilho, né,
essa questão da terapia, que uma vez eu estava levando sobre uma aflição minha, porque barulho de helicóptero me traz muita ansiedade por causa dessas coisas, né? E aí o meu terapeuta falou que não, que é para ficar calma, que para eu ficar feliz, porque eu, apesar de tudo isso, eu estou construindo uma vida, assim, né? Você tem uma coisa assim, como se ele desvalorizou completamente o meu sofrimento e trouxe uma coisa meio meritocrática, sabe? Olha, você está conseguindo, apesar de tudo isso. Sim, eu estou conseguindo, mas não é sobre isso que eu estou falando, né? E eu acho que você também. Então, tem uma coisa que muitas vezes a gente não está preparado para receber esse acolhimento nos serviços de saúde, né, nos consultórios, porque a gente não está falando sobre isso na nossa formação. A gente tem uma psicologia extremamente eurocêntrica, uma psicologia que muitas vezes, né, dentro desse espaço, existe um reforço desse estigma, exatamente porque a gente só acessa essas teorias de pessoas que não tem nada a ver com o nosso contexto. Então, eu acho que a psicologia precisa romper com isso. A gente precisa começar a falar desses corpos, a gente precisa falar sobre as nossas vivências, e eu acho que também é muito sobre entender que a psicologia ela tem um lugar na luta contra essas opressões. Porque muitas vezes a gente bate de frente com uma psicologia extremamente individualista, né? A gente, quando pensa, eu pelo menos pensava assim antes de entrar, né? Quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa naquela coisa do consultório, aquela pessoa sentada lá olhando e tal. Não que isso não seja uma forma de também você romper com opressões se for feita de uma certa forma, né? Mas a psicologia tem um compromisso social, né? A desigualdade social que a gente vive, ela é extremamente adoecedora. Então, é um compromisso político da psicologia estar compromissada com isso, né? Estar engajada, romper com essa individualização do sofrimento, e porque essas questões agravam, falam de saúde mental também. Não tem como a gente conversar, né? E eu vejo muito isso na minha atuação no CAPES, que muitas vezes não tem como a gente conversar com uma pessoa se ela está com fome, né? Se ela está em situação de vulnerabilidade, isso é a primeira coisa que chega. Então, isso também é sobre saúde mental. Não tem como você falar que isso não é da minha área, isso é de assistência social, isso é direito. Não, isso também é saúde mental, né? E eu acho que, a partir disso, a psicologia precisa entender que ela tem um papel na construção de uma organização popular, da participação política dessas pessoas, dessas minorias, né? Por exemplo, eu estou falando disso porque existem teorias que falam sobre uma psicologia popular e fala que o papel da psicologia para promover saúde mental no território, por exemplo, da favela, é de estar junto das organizações, é de estar junto dos coletivos, né? Promovendo, isso também é promover saúde mental, porque isso tudo fala sobre uma construção de ir além. Então, a psicologia pode estar dentro desses locais. Isso também é construir saúde mental, principalmente quando a gente fala de favela, quando a gente fala de saúde mental de pessoas desse território. E entender também que isso volta, né, na questão da colonialidade, de que você atuar nesse território da favela não é você chegar lá, vamos lá, galera, vamos lá, vamos dar 6 cestas básicas aqui, e aí a gente vai embora e deu tudo certo. Não, já existe dentro da favela uma organização, que era aquela coisa que eu estava falando, né, um movimento de potência. A gente sobrevive, né, e vive todos esses anos com essa falta de política pública, porque a gente tem uma organização já formada. Já existe um movimento dentro desse espaço que é potente. Então, não é da psicologia chegar nesse lugar e construir algo novo, mas é de entender o que esse território nos fala e de atuar junto, né? Atuar com e não sobre. Né? Tem muito esse afastamento, é uma coisa que existe dentro da ciência com esse território, né? Que fica uma coisa meio parece eu não sei, de zoológico, sei lá. Uma vez eu estava num grupo de pesquisa e aí eu cheguei e fiquei só ouvindo eles falando, né? E eles estavam falando assim, mas você viu que semana passada a gente foi lá, né? Menino, mas você viu a boca de fumo? Você viu como é que eles ficam? E falando assim, sabe? Como se estivesse indo no zoológico passear
e aí viu um monte de coisa estranha e agora vamos falar sobre isso, sabe? E eu fiquei extremamente incomodada e violentada, de uma certa forma, né? A universidade, ela reproduz essa violência nesses espaços, por causa dessa forma colonizadora de olhar sobre um território que fala de mim, né? Eu não moro num zoológico, eu moro num território, aquele território também é minha história. Então, muito cuidado, né? Muito respeito. Eu acho que descolonizar essa prática da psicologia, quando a gente fala de favela, é pensar sobre isso. E assim, para que isso seja mais viável, né? É claro que isso pode estar inserido, qualquer pessoa pode estar inserida nesse debate, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa levar isso para o campo que a gente está, mas para que isso seja mais viável, eu acho que a gente precisa estar dentro desse espaço, né? Porque se os lugares que eu estou, né, e eu falo aqui também pelo Carlos, porque a gente divide essa trajetória muito junto, né? Se eu falo sobre isso, é porque eu tô lá. Eu não quero que outra pessoa fale sobre mim, ela pode falar, mas eu preciso estar lá, levar a minha vivência e construir a partir disso, né? Porque é isso, porque é importante, né? Que a gente ocupe esses espaços. E não só esses, né? Aqui eu estou falando de um lugar de uma pessoa que está dentro do campo acadêmico, mas qualquer espaço que a gente necessite, que a gente tenha vontade de habitar, né? Porque existe essa falta de acesso e é por isso que a gente não fala sobre isso. E é por isso que quando, por exemplo, eu ou uma outra pessoa desse território acessa a universidade, pode ser violento, né? A gente bate de frente com esse não lugar. E porque a gente não está ali falando sobre essas coisas. Então, e eu acho que para fechar, né, uma coisa que eu já falei e que eu vou reforçar sempre é que se a gente fala das nossas mazelas, a gente fala como uma forma de reivindicação. Não porque a gente acredita que isso nos defina de alguma forma, sabe? É por isso que é importante a gente descolonizar a nossa visão sobre esse território, sobre essas pessoas, e, e construir essa vivência que é potente também, e enxergar essa vivência com essa potência, sabe? E eu falo isso também por mim, né? Porque por muitas vezes eu não vi dessa forma, porque eu sabia que ia chegar esse momento em algum momento, né? Que eu ia citar o Lucas Veiga e ele está sentado aqui, mas como eu li muito nos artigos dele, né? É importante que a gente tire o olhar do colonizador da nossa existência, né? E é isso que é uma prática diária de autocuidado e de ressignificar a nossa vida. Então, acho que era um pouco sobre isso que eu queria trazer. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Tentando aqui fingir costume de estar dividindo essa mesa só com pessoas maravilhosas. Vou tentar, tá? Não prometo. Eu acho muito importante essa fala da Ju, né? Porque é muito íntimo que sou, né? De Juliana, você já pode observar. A gente tá, como ela falou, a gente divide muito bem uma trajetória de vida e acabou se tornando profissional também. Mas eu fui refletindo, né, sobre o que eu ia trazer e como a fala dela vai complementar a minha, né, nesses momentos. Bom, eu decidi trazer uma reflexão, né, iniciar essa conversa com uma reflexão que eu encontrei recentemente num livro que eu estava lendo, né, chamado O Feminismo Decolonial, de Françoise Verger, onde ela fala que pessoas negras, principalmente em sua extrema maioria, mulheres negras, diariamente iniciam a cidade, né? Essas pessoas, elas começam a cidade, elas despertam a cidade, elas organizam todos os espaços que a sociedade patriarcal e neoliberal vai necessitar para funcionar.
São essas pessoas que limpam os bancos, que limpam as praças, as ruas, as escolas, os grandes centros empresariais, para que essa burguesia pode ter a funcionalidade de produzir o seu bem-estar, né, e de vivenciar o seu bem-estar. E a François ela vai continuar dizendo que, ao mesmo tempo, né, outras mulheres e outras pessoas vão para casa dos seus patrões também organizarem, limpar suas casas, cozinhar, cuidar de suas crianças, para que essas mulheres dessas casas burguesas possam também produzir seu bem-estar, né? Ocupar esses outros espaços que foram iniciados também por pessoas negras. E eu fui percebendo com essa leitura muito importante e para mim, sabe, que como essa sociedade ela está apoiada por esse trabalho, sabe? Como que a existência dessa sociedade ela se apoia nesse trabalho, que é muitas vezes um trabalho que traz condições desumanas, desvalorizadas, muito mal pagas e até mesmo perigosas, sabe? Que comprometem e prejudicam a saúde das pessoas, como eu. Então, isso também me fez lembrar de uma outra escrita muito importante, né, de Lélia Gonzalez, que ela traz no texto Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, onde ela fala que as mulheres escravizadas do período colonial, elas criaram e educaram as primeiras crianças brasileiras. E, dessa forma, elas transmitiram a sua cultura através da linguagem, né? E aí ela vai trazer o exemplo do nosso idioma português, né, que por conta da interação com a cultura africana acabou se modificando ao longo do tempo, né? Português, como a Lélia vai nomear de forma brilhante. E o português é a linguagem da favela, sabe? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque é muito importante que a gente, na prática da psicologia, considere como que essas manifestações sociais elas vão trazer para a gente uma experimentação de opressões de forma também coletiva para pessoas negras. Então, é muito importante que a gente traga a psicologia para uma prática que seja além do que é individual, além ali do espaço psicoterapêutico, do consultório, da responsabilização de sintomas. Quando a gente está falando de pessoas negras que acabam tendo que experimentar essas opressões, essas vivências muito difíceis, que muitas vezes não são responsabilidades delas mesmas. Então, a prática não coletiva, ela pode ser suficiente, sabe, para determinadas questões que a gente vai encontrar enquanto psicólogos e psicólogas, tanto dentro do consultório quanto fora do consultório. E então, a colonialidade, né, ela vai interferir no cotidiano, na vivência do cotidiano de pessoas negras, de forma subjetiva e também de forma coletiva. E é por isso que nós, profissionais de psicologia, precisamos estar muito atentos quando a gente vai lidar com essas nuances, sabe? Do que é essa experimentação coletiva e individual enquanto a gente oferta o nosso acolhimento. Porque esses mecanismos, né, que oferecem essas opressões e que acabam manejando essas opressões ao longo do tempo, eles deixam a gente, pessoas negras, muitas vezes inerte, né, às violências que a gente vive, porque eles são muito bem articulados, eles estão aí acontecendo há muito tempo. Esse funcionamento ele já está aí muito bem trabalhado, né, na nossa construção social. E a gente acaba herdando, de uma certa forma, essa estratégia alienada de forma geracional, né, dos nossos avós, dos nossos pais. E é preciso também que a gente considere isso, que a gente não deslegitimize isso com outras pessoas negras, sabe? É importante que a gente olhe isso de uma outra forma, e não de uma forma de oposição, mas talvez de uma forma de colaboração, de entender o lugar daquelas pessoas que muitas vezes não se despertaram enquanto pessoas negras políticas. Porque a busca por esse embranquecimento subjetivo, ela
que a gente tenta buscar, né, enquanto, de forma talvez inconsciente, trazendo algumas teorias da psicologia, para a gente existir em condições humanas viáveis aqui no Ocidente, ela nos causa extremo sofrimento psíquico. E porque a gente se apaga durante esse processo, né? A gente experimenta, por exemplo, o não lugar, o auto-ódio, como o Lucas Veiga vai trazer em suas contribuições, de uma forma fundamental. Mas também, a gente, enquanto pessoas negras, podemos herdar outras coisas dos nossos ancestrais. Coisas que podem auxiliar a gente, auxiliar a prática da psicologia e de outras ciências da saúde e sociais na subversão dessa barganha compulsória com a sobrevivência, sabe? Que pessoas negras vão experimentar no contexto brasileiro e em outros contextos a nível global. E é aí que a psicologia pode se apoiar, sabe? É aí que a psicologia pode fortalecer essas estratégias na oferta de cuidado, também de forma individual, mas também de forma coletiva, como Juliana trouxe muito bem. Então, a partir disso, eu fui lembrando de textos que eu fui encontrando durante essa minha trajetória acadêmica, que foi muito individual, né, durante esse processo. Como a Juliana falou, a gente compartilhou muito dessa vivência de não se encontrar nos espaços que a gente estava estudando, né, e sobre o que a gente estava estudando. Então, a gente foi e buscou essa aproximação de forma individual. E, sendo muito engraçado ou não, a gente encontra nessa busca individual que a nossa reivindicação enquanto pessoas de direitos está no coletivo. Então, Abdias Nascimento, por exemplo, vai trazer nas suas reflexões sobre o quilombismo, né, como uma estratégia de resgate à autonomia do negro e da negra, da nossa cultura ancestral, no confrontamento dessas narrativas coloniais, nas organizações de lutas e reivindicação social. Então, o quilombo ele foi por muito tempo uma estratégia que os nossos ancestrais africanos e indígenas conseguiram sobreviver de forma subjetiva e culturalmente ao período colonial. E essa estratégia ela pode continuar nos servindo hoje, na contemporaneidade. Já existem diversas manifestações quilombolas na forma que a população das favelas, por exemplo, se organiza de forma cultural, na reivindicação e na luta social. Então, a psicologia como prática decolonial, ela pode atuar nesse reforço e no manejo, sabe, dessas questões que já estão presentes nesses espaços, vivenciado pelos grupos minoritários. E também é necessário que a gente possa resgatar, durante a nossa prática, perspectivas africanas e pindoramas, né, culturais e filosóficas, para nos entendermos enquanto sujeitos humanos, sobre um olhar que seja diferente dessa perspectiva científica ocidental que, por muitas vezes, só serve e só servirá para justificar a nossa subjugação, para justificar a nossa aniquilação enquanto pessoas negras. Então, eu acredito que, por conta disso, é papel do psicólogo e da psicóloga, também enquanto cientistas da saúde sociais, criticar esse viés patologizante, que patologiza subjetividades negras e indígenas há muito tempo. E não é à toa, sabe? Tudo é muito bem articulado. Porque a gente, assim, dessa forma, consegue ofertar a nossa prática de uma maneira que não vai reforçar e não vai reproduzir essas opressões sociais que a gente experimenta por muito tempo. Então, acho que a minha fala vem para trazer um pouco dessa perspectiva de que, talvez para decolonizar a psicologia, numa prática, né, decolonial, a gente precisa encontrar mais espaços coletivos. A gente precisa sair um pouco dessa individualização dos nossos problemas e dessa individualização de patologias, que muitas vezes são patologias sociais, sabe? Então, é preciso entender para que a pessoa com quem você está ofertando cuidado, ofertando acolhimento, não se sinta responsabilizada por tudo aquilo que acontece na vida dela de ruim, sabe? Como a Juliana trouxe na experiência dela na terapia. Então,
A minha fala é essa, acho que foi um pouco breve, mas é bom que sobra mais tempo para a gente debater depois e conversar mais. E agora eu vou abrir espaço para a Carol trazer. Olá, vocês conseguem me ouvir bem? Tá, qualquer coisa vocês sinalizam que minha primeira preocupação é que tá dando um pouco aqui, que a minha internet está oscilando, então talvez eu traga um pouco. Em primeiro lugar, queria agradecer, tá, pela possibilidade de estar aqui, pela confiança, pelo convite, né, a possibilidade, né, de estar dividindo essa mesa com vocês, quebrar com essa frieza acadêmica, né, por favor, que é necessária, então, rasgar o verbo dizendo que eu sigo todo mundo aqui com muita admiração, né? A Ju, a gente já dividiu o mesmo espaço de trabalho, o Carlos eu conheci a partir do projeto que eles têm juntos, a gente só trocou agora nesse momento. O próprio Lucas, eu fiz, se eu não me engano, não sei se eu fui da primeira ou da segunda turma de Psicologia Preta, lá no Museu da República, assim, né? Então, são pessoas que eu estou admirando, acompanhando a trajetória já tem um tempo. E aí, às vezes, a gente enrijece os nossos afetos, né? Quando a gente está nessas trocas, assim, então, não, eu sou Tiete. Então, estou aqui falando enquanto Tiete. E enquanto pessoa, né, que é atravessada por todas essas questões que foram levantadas aqui. E sempre que a gente está falando sobre esse processo de decolonial, né, eu lembro sempre de uma frase muito emblemática que me volta, que é dia 14 de maio de 1888, eu sempre trago isso, né, o dia que não acabou. Porque quando a gente está falando sobre colonialidade do poder, como o Carlos bem trouxe, a gente está falando sobre as artimanhas, as garras do colonialismo funcionando atualmente, só que de outras formas, com uma nova roupagem, com uma outra maquiagem, mas estratégias de dominação, de subjugação e, por fim, de genocídio, né, seguem em curso. Né? Então, eu acho que quando a gente começa já entendendo isso, acho que é importante a gente olhar para as armadilhas que nos circulam hoje. Então, obviamente, que um espaço como esse aqui é indispensável, mas tudo que a gente construiu, né, e alguns direitos que a gente conseguiu assegurar, mas também que eles não são estáveis, acho que é sempre importante a gente retornar ao ponto principal, que é da gente lembrar que a nossa subjetividade enquanto povo brasileiro, eu vou focar só na gente atualmente, porque é o ponto, mas a nossa subjetividade enquanto povo brasileiro é uma subjetividade que é colonial. É importante a gente entender isso, que independente do quanto que a gente esteja trocando sobre e construindo, a nossa subjetividade segue sendo atravessada pela lógica da colonialidade. E seu curso segue intacto, né? E a gente entendendo das manifestações e estratégias, né, que tem de resignação e de subjugação para um lado, no caso, para um povo, para uma moeda, e estratégias onde a gente tem um enaltecimento, onde a gente tem a preservação, né, a preservação de memória, a preservação de história, a preservação dos seus, onde a gente tem o arrogo funcionando de maneira perfeita, né, e o senso de superioridade para uma outra moeda. Então é muito importante. E só para melhor ilustrar isso, eu vou estar trazendo 2 exemplos que mostram a manifestação dessa subjetividade colonial, que todo mundo deve estar a par, né, mas que foi a queima da estátua do Borba Gato, e ao mesmo tempo algo que eu não estou acompanhando diretamente, mas eu estou vendo nas redes sociais, que é a nova novela das 6, se não me engano, ou 7, né, que está rolando. Alguma coisa muito novo, não sei, acho que é isso. E aí o que acontece? Quando a gente está falando justamente da queima da estátua, né, a gente começa a reparar algumas coisas, que a queima acabou despertando, por um lado, satisfação, né? E aí, pelo outro, acabou despertando em vários grupos, um sentimento de insatisfação. Nos tempos do imperador, obrigada. A outras pessoas, a outros grupos, a queima da estátua, ela simbolizou uma sensação de relocalização, né, e de potência. E aí, para outros grupos, no entanto, simbolizou violência. E aí eu acho importante a gente entender, ok, o que isso tudo está querendo dizer, né? E aí que a queima da estátua foi declaradamente... pode depois disponibilizar o Insta dos palestinos. Ah, perdão, gente, eu tenho uma atenção... dos palestrantes. Eu tenho atenção muito flutuante. Eu vou voltar. Mas vamos lá.
A queima da estátua nada mais foi do que uma ação declaradamente de reivindicação de narrativa histórica, entende? Porque quando a gente começa a entender o que são as estátuas, é senão a perpetuação de uma memória social, de uma memória coletiva. Então, as estátuas estão trazendo ali justamente para a gente uma tentativa de rememorização de quem foi responsável pela construção, e nesse caso, pela construção da história, pela construção da nação brasileira, né? Seria o intuito. E aí a gente começa a ver ali, a partir daquelas estátuas, a legitimação, né, do mito da democracia, o mito da descoberta, o mito do salvacionismo branco, né? E aí quando você queima uma estátua dessa, você está mexendo em todos esses pilares da branquitude na marra, né? E aí você começa a ver como é que essa construção foi sendo feita, né? E tudo isso sendo muito exposto para a gente, a partir da própria indignação, a partir da sensação de violência, né? E esse ato começa a mostrar para a gente que quem detém a narrativa histórica detém o poder. Então, é mais ou menos aquilo, quando o Carlos ele cita a Lélia, né, tem uma outra coisa que a Lélia vai trazer também, quando ela vai estar falando nesse mesmo texto sobre o lugar natural, sabe? Sobre o conceito de lugar natural. Porque quando a gente está com uma estátua ali, expondo quem são aqueles que foram legítimos por construir a nação, logo que aqueles que são mais dignos, que detêm mais conhecimento, detêm mais estratégias, detêm mais noções civilizatórias, né? Vai se criando a noção do outro, assim. E aí até falei um pouco sobre isso, fiz uma publicação atualmente, onde quando você vai colocando, então, quem foi responsável pela construção e quem não, assim como a Ju veio falando também, o Carlos veio falando da construção da sociedade no geral, você começa a explicar ali quem vai ser responsável, quem vai ter direito, então, a uma fatia maior da nossa torta, sabe? Como a sociedade, como uma grande torta de quem vai poder se deliciar, quem vai poder usufruir. Né? E a gente começa com esse lugar natural de quem contribuiu, quem não contribuiu. E isso vai construindo, isso vai moldando subjetividade. Então, quando a gente começa a ver ali esse conflito que vem, onde a branquitude momentaneamente se sentiu apagada como nós nos sentimos, ainda que esse apagamento seja totalmente assimétrico, que foi vivenciado por eles, é essa sensação, né, violenta que eles tiveram de se relocalizar momentaneamente, essa sensação de não serem centrais, né, e mexer nessa subjetividade colonial. Outra coisa é essa novela das 6, quando a gente está vendo que eles estão trazendo de volta, né, um período que é muito nostálgico para a nossa branquitude. E aí nostálgico nos sentidos que vai e revive o mito do salvacionismo, a democracia racial, que naquele período, né, que a gente está falando, período de transição, então quando a gente começa a ser visto como um paraíso racial lá fora, então eles começam a colocar isso nas relações interraciais que vão surgindo naquele enredo ali, começam a colocar a noção do medo branco também, que vai surgindo com receio de nós nos tornarmos coletivos e dialogarmos de alguma maneira, enfim, né? Nos tornarmos coletivos, não, nos fortalecermos enquanto coletivos, né? Até porque ali mesmo eles já fazem na história como se nós fôssemos pessoas negras totalmente docilizadas, domesticadas, pessoas que não se rebelavam contra o que estava acontecendo, pessoas inteiramente fiéis àquela lógica e aos brancos, né, que detinham os nossos corpos, pessoas com um desejo absoluto de integração, devotos, né? Então, eles colocam o quanto que a gente oferecia, volta e meia, um risco divisionista. Então, eu acho que é muito importante a gente ver que ali nada mais é do que o imaginário da branquitude, que a branquitude tem sobre nós totalmente exposto. Então, acho que esse é um primeiro ponto da gente continuar entendendo que a nossa subjetividade segue sendo colonial. Também citando um pouco já da psicologia africana, que a gente não vê e não fala na nossa formação, e aí que a gente tem duas pessoas que são muito responsáveis pela propagação dela, que é o próprio Lucas, a gente tem aqui no nosso território o próprio Lucas e a Roberta Federico, e aí citando o Foucault, né, que ele vai falar sobre a gente ter responsabilidade com o que a gente ingere, né, e esse ato de ingestão, seja pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vai consumir mesmo, a nível de alimento. Então é importante a gente reparar que tudo que o mundo oferece para a gente se alimentar, é branco.
sabe? Tem como norteador, literalmente, a branquitude. E é branco e não só, mas é essencialmente antinegro, porque eles trabalham com essa noção de reflexo, de que a gente precisa estar mais próximo possível deles, assim. Então, é isso que o Carlos trouxe, né? Dessas tentativas de embranquecimento que a gente vai tentando entrar, só que acaba que a gente vai sucumbindo, porque ao mesmo tempo eles querem uma aproximação, mas eles deixam claros a todo tempo que a gente não vai se aproximar deles. Então, é um processo de mutilação muito severo pelo qual a gente passa, né? E a gente vai negando muitas das nossas coisas, muitos dos aspectos da nossa negritude em prol disso. Então, acho que isso é uma das primeiras armadilhas da gente pensar. Falando mais da psicologia, assim, diretamente, eu acho que a gente precisa pensar na sua atuação nas mais variadas áreas, se a gente verdadeiramente tem uma psicologia que pode se chamar de ética, quando ela quer tratar da gente, né? Quer tratar com a gente, melhor dizendo. Porque a psicologia, no geral, na sua prática ainda, que a gente vê que ela, quando aborda, né, o racismo, ela normalmente ainda vai pelo viés individualizante, ainda vai pelo racismo como uma manifestação ali única e exclusivamente individual, onde vai estar falando mais ou menos que a pessoa que comete o racismo, ela vai ter algum desvio de caráter, algum desvio de comportamento, não vai ver como algo muito mais amplo, como uma base política, econômica, tudo isso vai ser negligenciado e vai acabar negligenciando a vivência dessas pessoas pretas. E aí é uma psicologia que vai acabar reforçando o sentimento de singularidade dessa pessoa negra, mas quando eu estou falando de singularidade, é como a Ju trouxe, assim, a gente vai ver vários profissionais em mais distintas áreas reforçando o quanto que aquele sofrimento é único e exclusivo daquele sujeito. É uma situação muito individualizada. Então, vai criando essa noção de que isso não é compartilhado. E isso é muito violento também, né? E essa psicologia começa a falhar em acolhimento, começa a falhar em escuta, começa a falhar em validação desse sujeito, que foi o que a Ju trouxe. E não só, assim, acho que quando a gente começa a falar de uma clínica que ela não é conscientemente racializada, porque a clínica que a gente tem hoje já é racializada, mas ela se entende como universal. Então, a gente ainda não tem uma clínica que seja conscientemente racializada. A gente tem uma clínica que passou por todo um processo de alfabetização racial, mas não de letramento racial. E quando eu digo alfabetização, é que a gente entende, a gente desde novo nós fomos alfabetizados sobre o que seria algo de pessoas negras, algo de pessoas brancas, né, ou algo de pessoas indígenas, assim. Então, esse é um processo de alfabetização, né? E aí o letramento é que quando a gente vem numa contramão disso. Então, a gente entender que essa psicologia, quando ela já não pauta a raça no seu fazer clínico, ela não está sendo ética, entende? Esse nosso cuidado, essa nossa proposta de um fazer ético, um fazer que de fato seja politizado, ele vai indo por rala abaixo, assim. Até porque se a gente for pensar que a população brasileira é composta majoritariamente por pessoas negras, a gente está falando de uma clínica que não dá conta da sua própria população. Então, isso é muito grave, então isso é muito sério. E não só, eu acho que a própria irresponsabilidade dos profissionais, de nós enquanto profissionais no geral, com as demandas que vão surgindo para a gente, com o nosso acolher de pessoas negras, porque, por exemplo, a gente não tende a acreditar que a gente precise verdadeiramente de um preparo para isso. Então, o que acontece? Eu vejo só dois movimentos, de descaso ou de afastamento, né? E aí o do descaso é normalmente porque a gente sabe que tem várias vias pelas quais a gente pode trabalhar, várias especificidades, então com as pessoas que vão trabalhar com pessoas dentro do espectro, algumas pessoas que vão trabalhar com mulheres vítimas de violência, e por aí vai, todo mundo sabe que a gente precisa estudar, a gente precisa se debruçar em vários conceitos e vivências e afins para atender a essas pessoas e melhor estar compreendendo um pouco do que atravessa elas. Com sujeitos negros isso não acontece. Muitos profissionais acham que única e exclusivamente com o que acumularam dentro da universidade eles vão ser capazes de lidarem com todas as demandas que estiverem ali, fizerem parte desse processo de constituição dessa pessoa, ou as pessoas primeiro já vão se afastar. E aí vão preferir encaminhar para alguém, o que eu acho também legítimo, mas vão preferir encaminhar simplesmente para alguém que trabalhe com a demanda, que trabalhe com raça, como se sua clínica também não tivesse raça ali dentro. E mais uma vez esse sujeito branco não racializado, assim.
Eu acho que, ainda falando de violência, um outro ponto que é importante que a gente pense, que são 3 processos. E alguns que o Carlos já bem trouxe, que é o processo de medicalização, que é o processo de patologização e o processo de marginalização do nosso povo preto, né? E aí, quando a gente está falando desse processo de medicalização, de patologização, é justamente quando algumas questões que são de demandas de ordem social, ordem política, ordem econômica, vão ganhando esse viés de ser transformado num status de doença ou de ser medicalizado. É simples e puramente isso. E aí, quando a gente está falando de pessoas pretas, e a gente está falando desse viés, por exemplo, de medicalização, isso acontece muito quando a gente está vendo uma pessoa que ela vai ter uma vivência invalidada, e aí um psicólogo ele não tem uma escuta racializada, e muitas das vezes aquela vivência da pessoa só é medicada. E só se silencia uma angústia, se silencia, muito entre aspas, um sintoma, porque o tempo todo você está trabalhando com um sintoma, você não está trabalhando com uma pessoa. Você não está trabalhando com todo um contexto social que está em torno daquela pessoa, né? Então, isso já aconteceu muito na minha clínica, assim, dessa importância da gente conseguir nomear uma pessoa, né? E não que esse processo por si só seja o suficiente, mas dar nome é um processo a partir do qual a gente dá forma também. Então, esse ato da gente entender o que é o racismo, o que é os atravessamentos que o racismo está resultando naquela pessoa, porque aquela pessoa já tinha sido violentada em um outro processo terapêutico. Ou o que tinha era simples e puramente ansiedade e medica, entende? Então, é uma abordagem muito negligente, né? E aí, quando a gente está falando dessa patologização, acontece muito um boom de diagnósticos, principalmente para as nossas crianças, se a gente for pensar nossas crianças pretas. E aí, um boom de TDAH, um boom de dislexia, um boom de TOD, né? E aí, o que acontece? Trazendo até um pouco dessa análise de contexto, assim, o que está acontecendo para essa criança estar sendo patologizada e entendida dessa maneira? E aí, às vezes, se a gente fosse pensar até numa questão de uma pulsão palmarina, por exemplo, um dos conceitos da psicologia africana, que é o nosso desejo de vida e as nossas tentativas e estratégias de resistência, assim. Imagina uma criança que está numa escola que é inteiramente branca e que a rejeita. Em que essa criança responde, né, talvez com agressividade, que seja a sua estratégia de reivindicação, porque a gente sabe que as emoções vão comunicando coisas para a gente, né, vão comunicando necessidades não atendidas. Então, essa raiva que tem relação com reivindicação, né, tem relação com sensação de invasão de espaço pessoal, tem relação com muita coisa, e talvez, se não a manifestação dessa pulsão palmarina e tentativa de sobrevivência dessa criança ali. Mas essa criança vai ser simples e puramente singularizada, né, e diagnosticada como uma criança que tem um transtorno opositor, sabe? E é isso que acontece com muitas das nossas crianças que têm que lidar com todo um atravessamento de racismo na escola, tentando se adaptar, tentando se enquadrar, tentando manter relacionamentos, padecendo com um capital afetivo baixo em relação às outras crianças, e aí ela tem um péssimo desempenho. É fácil a gente só virar o nosso olhar para essa criança sem fazer análise de todo um contexto e dizer que essa criança é dislexa ou tem TDAH. Né? Então, é mais ou menos sobre isso quando a gente está falando de pensar, não é o espaço para a gente discutir diagnósticos ou não, e essas problemáticas, né, que sim, a gente já sabe que estamos em um tempo, né, de medicalização dos corpos, um tempo de patologização de todos os sujeitos, mas quando a gente está falando da questão racial, o buraco é muito embaixo, até porque a gente já sabe que os diagnósticos têm ele tem seus usos e sentidos, literalmente, como a gente traz, né, a frase. E aí a gente sabe do boom de diagnósticos que a gente tem para sujeitos brancos para legitimar alguns desvios de conduta, por exemplo, inclusive racistas. Entende? Então, vamos ficar atento a isso quando a gente está falando do nosso povo. E aí, por fim, eu estou falando de marginalização, só para a gente pensar. E eu já estou quase terminando. Quanto tempo eu tenho? Estou falando assim que eu vou ver. Tá, Agna, tem quanto tempo, mais ou menos? Tem mais 1 hora. Acaba 9, mas aí para as perguntas tem mais 30 minutos para vocês falarem, e aí depois a gente foca nas perguntas. Tá, mas vamos colocar uns 10 minutos aqui, só para eu condensar tudo o que falta. E aí, quando eu estou falando de marginalização, eu estou falando só para a gente tentar pensar um pouquinho mais amplo e pensar o que a gente define como norma,
sabe? E aí, principalmente, grande parte aqui de nós que somos de TCC e de cognitivas, enfim, que eu acho que aqueles processos de meia-culpa, né, da gente pensar o que é funcional, o que é disfuncional. Ainda mais quando a gente está fazendo uma análise social. E aí, o que eu estou querendo trazer com isso? Eu vou dar só 2 exemplos de famílias negras ditas como disfuncionais, e aí de processos judiciais que acontecem também com famílias negras. Famílias negras ditas como disfuncionais quando muitas das vezes, ou desestruturadas, quando muitas das vezes tem a ausência de um dos integrantes que normalmente tende a ser o pai. E aí, entenda, é óbvio que a gente sabe que passamos por todo um processo de ocidentalização que faz com que muitos dos nossos companheiros se ausentem dentro de casa. Essa ausência é violência, a gente sabe da sobrecarga da mulher negra, a gente entende tudo isso. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse olhar que a gente direciona para essas famílias ao colocá-las como desestruturadas. Há uma estrutura naquela família. Há uma lógica, há uma ordem, há um funcionamento naquela família. E aí é óbvio que vão haver várias lacunas, vão haver necessidades, né, a serem atendidas, mas é sempre muito importante que a gente pergunte para onde a gente está olhando quando a gente está apontando e começando a fazer esse processo de marginalização dessas formas de organização. E aí também que é o que muito acontece em alguns casos, onde a gente vê algumas famílias sendo separadas e crianças levadas à casa de acolhimento, ou adoção, e coisas do tipo. E aí, qual é a norma que a gente está colocando para a gente entender como é que é aquela interação, como é que é aquele vínculo daquela família? Né? Então, são só algumas coisas para a gente pensar sobre esse processo de medicalizar, patologizar e marginalizar. E aí também, eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado, porque a gente tem um olhar muito viciado, né, de que a gente tem que falar sobre a construção de uma psicologia preta, mas normalmente partindo única e exclusivamente da perspectiva da dor. A gente muitas vezes vai em encontros, a gente fala do reflexo do racismo, sim, a gente sabe das desordens psicológicas que traz para a gente, né, e como que ele é capaz de nos acometer, só que nós não somos feitos única e exclusivamente daquilo que nos padece. E aí a gente até vê, assim, muitos escritos que trazem que sim, o racismo como determinante de saúde mental, só que eu tenho muita questão com alguns conceitos, eu tenho muita questão com algumas frases mesmo, algumas construções, porque eu entendo que o racismo ele vai moldar a nossa existência, mas ele não vai determinar a nossa existência. Então, eu acho que a partir disso é muito importante a gente começar a compreender o racismo enquanto um agravante de saúde, senão a gente começa a falar mais uma vez do racismo enquanto um problema do sujeito negro, sabe? Isso dá uma margem absurda para daqui a um tempo a gente patologizar, inclusive, pessoas negras. E a patologia seria racismo, entende? Então, assim, são tantas as nuances que a gente precisa ter cuidado quando a gente está falando dessas construções, né, e dos espaços onde a gente está falando sobre isso. Porque, sim, a gente entende que a gente está falando sobre manejo, a gente entende que a gente está falando sobre contenção de danos, às vezes, a gente entende que a gente está falando de fato, quando a gente está falando de racismo, a gente fala sobre cura, sim, cura das feridas coloniais. É disso que a gente está falando, a gente está tentando falar sobre libertação mental, né, desse legado psicológico que foi deixado pela escravidão. Só que talvez seja muito importante a gente pensar também, né, nas estratégias que trouxeram a gente até aqui. Na psicologia africana a gente fala muito do processo de celebração, sabe? Que é um movimento transformador. Então, do que é esse sujeito também, nesse processo da gente pensar numa clínica preta, de celebrar a si, de celebrar aos seus, de celebrar a sua negritude. Então, como a Ju bem trouxe, assim, essa noção de comunidade é muito nossa e segue sendo preservada até hoje, né, nas favelas, em vários outros territórios. Acho que a própria questão de ancestralidade, se for ver a questão de descendência, a favela também traz muito. Se alguém faz algo errado, a primeira coisa que vão falar é família. Isso aqui é filho de fulana, isso aqui é filho de ciclano. Isso é coisa de descendência, gente, isso é muito nosso. Sabe? Essa própria noção de como é que a gente vai falar de família, né, de funcionalidade, se em África a família é algo muito estendido. Entende? Então é óbvio que eu não estou querendo trazer uma questão utópica também, né, da gente trazer só esses conceitos de família estendida e aplicar aqui, não, mas assim, vamos pensar em celebração também no processo de construção dessa clínica. É a gente pensar também que a gente está num processo onde a gente, enquanto pessoas pretas, enquanto coletiva, a gente acomoda, a gente resiste e a gente negocia.
diante de algumas questões que o racismo nos apresenta, a gente acaba caindo no lugar da acomodação. Diante de algumas questões que ele apresenta, a gente acaba caindo no lugar da resistência e de outras a gente acaba negociando. E aí, por isso, eu estou dizendo isso justamente para a gente tomar cuidado, porque era aquilo que a Ju trouxe. Às vezes a psicologia ela se propõe a oferecer agência aos sujeitos negros. Sendo que agência a gente tem. Às vezes vem daquele lugar que estamos inconscientes, a gente não está inconsciente. O que a gente pode ter é aquele lugar da dupla consciência que a psicologia africana também traz, é uma consciência que também vai ser muito silenciada, muito oprimida, vai ser muito sufocada, quando a gente fala de dar espaço à nossa negritude. Né? Essa construção, essa reconstrução de uma subjetividade que possa permitir, né, que a gente não seja mais mutilado como sempre fomos. Né? Então, assim, a agência a gente tem, é importante entender que não há essa tomada de consciência como se estivéssemos inconscientes, mas talvez uma ampliação e um reforço dessa consciência, esse processo de tornar-se negro, né? E eu acho que, por fim, a gente pensar que... eu estou falando da atenção flutuante? Vou terminar. Eu acho que, por fim, a gente pensar em algo que é muito importante também, né? Nesse espaço, em todos os outros espaços que a gente se propõe a estar, enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas brancas que nos convidam, lembrando que esses espaços são indispensáveis, mas eu acho que é tocando na ferida da psicologia, tocando na ferida de cada um de nós, tocando na ferida de instituição, e aí seja qualquer instituição que nos convide, a gente pensar por que a gente não está estudando a causa disso. A gente pensar por que nós seguimos sem ter mesas, por exemplo, que abordem branquitude. Né? Por que a gente não está estudando a identidade racial branca? Sabe? Porque o narcisismo nessa identidade, o arrogo nessas identidades, seus limites prejudicados, eles todos refletem no que nos faz adoecer. São a causa do nosso adoecimento. A sua organização, como isso eles vão se dando, essa organização econômica, social e política, é o que faz com que a gente esteja onde está. E por que a gente segue sem racializar essas pessoas? Então, a ausência desse debate segue sendo violentador também. Porque acaba trazendo, mais uma vez, fazendo com que esse debate, essa responsabilidade recaia sobre a gente. E aí a gente tenha, mais uma vez, que pensar na reformulação da psicologia. E se relocalizar, obviamente que demanda, obviamente que vai doer, mas a gente precisa também relocalizar e tocar nas feridas dessa identidade branca brasileira, que é a base do fazer universitário, não tem como a gente negar. E aí que espaços como esses aqui são mobilizadores, mas não são reparadores, né? Enquanto nós não trouxermos a real razão disso tudo para essas mesas. Né? E aí, senão a gente vai seguir fazendo exatamente aquilo que o Abdias falava e que apontava, né, que era um dos ritos das academias, né, ao se tratar de raça, que eram só ginásticas teóricas, imparciais e descomprometidas. Ok? Então, é isso. Muito obrigada, espero que tenha feito sentido. Oi, gente, boa noite a todos e todas e todes. Estou feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo de uma mesa no estado do Amazonas, então feliz por esse convite, por poder ter essa troca, ainda que virtual, com vocês. Bom, o que eu queria trazer brevemente, né, para a gente seguir pensando juntas aqui, a partir, né, das falas anteriores também, enfim, nesse tempo que eu tenho, e depois a gente vai ter um tempinho mais para troca, né, é pensar a experiência clínica, né, o encontro entre analista e pacientes negros e negras. Eu estou na clínica há 9 anos e é desde esse lugar, né, que o meu trabalho, boa parte do meu trabalho, a dimensão mais pública do meu trabalho está circunscrita. E alguns de vocês já sabem, conhecem um pouco do meu trabalho, né, mas eu tenho um curso que se chama Introdução à Psicologia Preta,
em que nesse curso, que está disponível, inclusive, atualmente online, que é um curso que eu faço um resgate das produções de conhecimento historicamente apagadas, né, dos currículos das graduações em psicologia, para pensar a promoção e a produção, né, de saúde mental para a população negra. E uma das coisas que mais se fazem presentes quando a gente vai pensar a discussão da racialidade na clínica, ou talvez uma direção de tratamento, né, no cuidado com pessoas negras, seria o que a Neuza Santos Souza chamou de tornar-se negro. E esse tornar-se negro tem a ver com o fato de que nascer com a pele preta, né, nascermos com a pele preta, não organiza, não constitui por si só uma identidade negra. Nascer com a pele preta não garante a construção de uma identidade negra conectada com a sua potência e não num registro de menos-valia, como o racismo tenta nos empurrar, tenta imprimir sobre as subjetividades negras. Então, no primeiro momento, e a Neuza vai trazer isso de forma muito interessante no Tornar-se Negro, seria fundamental que a pessoa negra pudesse se deslocar, pudesse se afastar dos discursos e das imagens, dos símbolos dominantes presentes numa sociedade que se organiza em torno do racismo, como a sociedade brasileira. E esses discursos, né, e essas imagens são discursos e imagens que, historicamente, trouxeram o branco como símbolo de poder, de intelectualidade, de beleza, de autoridade, né, e o negro como símbolo de precariedade, de vulnerabilidade, de violência. E que essa ordenação de símbolos, de imagens e discursos presentes nessa sociedade racista teria efeitos profundos no processo de construção da autoimagem e da identidade das pessoas negras, porque se o símbolo, né, negro está conectado com discursos e imagens de violência, de escravização, de impotência, como a discursividade racista tenta reproduzir, eu não quero estar conectado com isso. Isso poderia produzir nas pessoas pretas uma certa recusa a poderem se afirmar enquanto pessoas negras, podendo afirmar para si uma identidade enquanto pessoas negras que reconhece que a história do negro, por exemplo, ela não começa e não termina com a história da escravidão. Que a história do povo africano é uma história que está muito para além dos 300 e poucos anos de período colonial escravocrata. E que, portanto, poder também fazer furos nessa história, no sentido de que a história do negro no Brasil, como geralmente é tratada nos livros didáticos ainda hoje, vai trazer, por exemplo, a perspectiva sempre do colonizador, né? É sempre a perspectiva da Casa Grande sobre a história da escravidão. E que nunca houve, não houve um dia sem revolta, né? Não houve um dia sem resistência. E essas resistências, essas revoltas, a construção dos quilombos, as fugas e as construções de territórios outros que não o espaço da Casa Grande da Senzala, que foram empreendidas pela população africana em condição escrava em território brasileiro, com o suporte, com o auxílio, com a comunga, com a comunhão da população indígena, que conhecia as terras, essa história de resistência e de luta, por vezes, ela não é narrada. Por vezes, ela não é tratada, ela não é trazida dentro dos discursos e das imagens que predominam em relação ao negro. E que, portanto, tornar-se negro, a Neuza Santos vai dizer, é um trabalho de produzir um discurso sobre si mesmo. E produzir um discurso sobre si mesmo significa não mais ser falado por essa história colonial. Produzir um discurso sobre si mesmo significa não mais permitir que esse olhar do colonizador
ou que esse olhar dessa sociedade branca racista defina como eu vou olhar para mim mesmo, como eu vou olhar para a minha história, e como eu vou olhar para o meu corpo, como eu vou olhar para os meus traços, né? Que o olhar racista não se torne o meu olhar sobre mim, que eu não introjete esses discursos, essas imagens racistas que são presentes numa sociedade como a nossa. Para isso, para não haver essa introjeção, seria fundamental, seria necessário que a pessoa negra pudesse se deslocar desses discursos e produzir um discurso sobre si mesmo. Produzir um discurso sobre si mesmo que passa, então, por um certo resgate, por uma certa reaproximação, por uma certa reconexão com os sentidos, com os modos africanos de pensar a vida e de pensar o que significa ser humano, de pensar o que significa ser vivo, o que significa viver em comunidade, o que significa ser uma pessoa. E nesse sentido, né, esse resgate dessa cosmogonia, desse modo de visão africano como possibilidade da gente se deslocar de um modo de visão colonial, porque não existe pós-colonial, como vai dizer a J. Mombassa, nós ainda estamos presentes na era do colonialismo, e que descolonizar implicaria a gente necessariamente poder acessar modos de pensar a vida que são divergentes, que são opostos ao modo de pensar a vida colonial europeu patriarcal. E há, então, uma série de sabedorias e de tecnologias ancestrais que nós poderíamos lançar mão nesse processo de construção tanto de uma identidade negra que seja conectada com a sua potência, quanto nesse processo de produção de um discurso sobre si e sobre a vida que não reproduza as engrenagens de opressão que o colonialismo reproduz em larga escala. Então, fazer o resgate, por exemplo, da cosmogonia banto, da cosmogonia iorubá, fazer o resgate, por exemplo, da cosmogonia ameríndia, para a gente pensar um ethos, né? A palavra ética vem do radical ethos, que é o mesmo radical para atitude. Então, pensar uma ética é pensar um ethos, é pensar uma atitude. Pensar uma atitude sobre a vida, pensar uma atitude sobre mim, pensar uma atitude sobre o mundo. O ethos colonial, a atitude colonial sobre a vida e sobre a subjetividade, é um ethos de extermínio, de extrativismo e de subjugação. E que está nos levando para o apocalipse, né? Que está nos levando... A pandemia é apenas um efeito catastrófico, trágico, de um certo ethos que impera no mundo desde o período colonial e que é alimentado, né, é retroalimentado pelos pilares do capitalismo e do neoliberalismo. Refundar uma subjetividade, ou seja, quando a gente está pensando clinicamente em fazer com que, ou conduzir, ou acompanhar que as pessoas negras possam romper uma discursividade com as imagens racistas sobre si mesmos. E, portanto, a partir desse rompimento, né, a partir dessa ruptura com esse discurso colonial, produzir um discurso que seja outro, e que essa produção discursiva e imagética, ela não vem do nada, ela vem de um resgate ancestral, ela vem de uma reaproximação das tecnologias ancestrais, das sabedorias ancestrais. A gente pode não só refundar um modo de subjetivação, ou seja, refundar um modo de ser, estar, sentir, pensar e desejar, como a gente pode refundar o próprio mundo, como a gente pode refundar o funcionamento do próprio mundo. Os quilombos fizeram isso. Os quilombos foram a constituição de um território existencial que rompia com a lógica das engrenagens de opressão coloniais. Fizeram isso em Marte? Fizeram isso em Urano? Não. Fizeram isso dentro da colonização, no seio da colonização. Então, há uma radicalidade na experiência quilombola que é produzir uma realidade paralela,
uma realidade outra, uma realidade que escapa da lógica colonial e que escapa, inclusive, da violência racial dentro do contexto da colonização. E isso é muito importante, essa perspectiva me parece muito importante para a gente pensar que, por vezes, na clínica, uma das questões que mais me angustiam no encontro com meus pacientes negros e negras, e eu atendo também pessoas brancas, enfim, mas estou aqui falando da clínica com pessoas negras, é o fato de que, por mais fortalecidos que os meus pacientes estejam nas suas identidades, e aí eu estou falando pacientes, estou falando tanto de atendimento individual, quanto grupos terapêuticos, quanto uma série de outros trabalhos, mas enfim. Por mais fortalecidos que estejam na sua identidade, ou seja, mesmo após a pessoa negra produzir um discurso sobre si mesma, que esteja conectado com a sua potência, com a sua ancestralidade, com o modo de pensar a vida e de pensar a si mesmo, conectado com princípios de vida africanos, mesmo quando ela faz isso, mesmo quando ela está fortalecida, portanto, na sua autoestima, no seu senso de valor e na sua dignidade enquanto pessoa humana, ela continua sofrendo racismo. O fim imediato do racismo é impossível. Não veremos o fim do racismo nessa geração. Isso é um problema. Isso é um problema clínico. Isso é um problema clínico porque eu vou precisar, enquanto analista, constantemente ouvir relatos de meus pacientes de violências raciais que sofreram no mercado, no shopping, na praia, no Uber, no prédio onde moram, no local onde trabalham. A clínica com pessoas negras é uma clínica que nos coloca em confronto com o impossível do fim imediato do racismo. E estou trazendo isso porque essa é a discussão que eu faço no meu livro, que vai ser publicado em novembro, um breve merchan, que se chama Clínica do Impossível, em que eu estou exatamente interessado em pensar sobre essa questão. Diante disso, né, diante do impossível do fim imediato do racismo, tornar-se negro, né, estar fortalecido na sua identidade enquanto pessoa negra, não garante que as violências raciais não vão continuar acontecendo. Muito pelo contrário, quanto mais a gente está apropriado da nossa racialidade, né, da discussão racial, da problemática racial em que estamos inseridos, mais a gente vê, mais a gente é capaz de identificar as violências, né? E pensando nisso, eu fiquei muito... O processo de escrita do livro foi super difícil, super angustiante, porque... e aí, né? E agora, né? Diante desse problema, diante dessa afirmação, para onde a gente vai, como é que a gente encaminha, como é que a gente segue acompanhando, porque o trabalho da clínica é um trabalho de acompanhamento, a gente acompanha as pessoas que a gente atende, a gente acompanha as suas histórias, a gente faz companhia, a gente testemunha aquelas vivências. E aí eu me lembrei do meu avô. O meu avô, quando ele tinha 18 anos, ele foi internado no hospital psiquiátrico em Jurujuba, em Niterói, que é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. E meu avô foi um homem negro, enfim, foi internado aos 18 anos porque ele teve uma briga com o filho do patrão dele na época. E aí o destino, né? O filho do patrão dele, um branco, e ele, um homem negro, um jovem negro, né? Ele tinha 18 anos, foi internado no hospital psiquiátrico, porque só poderia ser maluco, né? Tendo agredido o filho do patrão. E meu avô foi internado no hospital psiquiátrico em 1957, ou seja, muitos anos antes da reforma psiquiátrica, num período em que as práticas manicomiais eram absolutamente eugenistas e violentas, né? Então, meu avô sofreu muitas violências de choque, torturas, chegaram a colocá-lo uma vez numa espécie de jaula no centro no pátio do hospital, para que ele servisse de exemplo aos demais internos, porque o meu avô, desde que chegou no hospital, ele tentava fugir.
sendo que fugir do hospital psiquiátrico naquela época era impossível. Era impossível fugir. Era impossível fugir porque os pacientes eram altamente medicalizados, eles passavam por sessões de eletrochoque, eles ficavam por vezes amarrados. Então, fugir era impossível. E o meu avô, junto com outros 2 internos, começaram a planejar uma fuga. E toda semana chegava um caminhão no hospital psiquiátrico, que era um caminhão que ia entregar mantimentos, comida, roupa, no hospital. E eles planejaram que eles iriam subir nesse caminhão e torcer para que não fossem vistos até que o portão se abra, né, e se abrisse e eles pudessem sair e em algum momento saltar na estrada e ver o que ia acontecer. Meu avô não sabia ler, ele foi internado em Niterói, mas a minha família é de uma cidade do interior do estado, então a distância de carro da casa do meu avô ao hospital psiquiátrico era de 3 horas de carro. E a primeira vez eles conseguiram sair do hospital, sair no caminhão, mas quando pularam na estrada, foram reconhecidos porque eles não tinham roupa própria, eles usavam o uniforme do hospital. Então, pessoas na rua ligaram para o hospital e denunciaram que, né, loucos tinham fugido e eles retornaram para o hospital. Teve uma outra tentativa que meu avô tentou fugir, eles, junto com esses 2 outros colegas ali que estavam internados, e quando ele pulou do caminhão, ele quebrou o pé. E aí precisou ser hospitalizado e voltou novamente para o hospital. E foi dessa vez que ele quebrou o pé, que quando ele retorna para o hospital psiquiátrico, eles colocam ele numa espécie de jaula, né? Para que servisse de exemplo para os demais internos não tentarem fugir, porque a fuga era impossível. Mas numa terceira tentativa, o meu avô fugiu. E ele chegou em casa e foi recebido lá pela família dele. Anos depois, conhece a minha avó, se casam, têm filhos. Um desses filhos é o meu pai, que se casa depois com a minha mãe, e eu nasci. E eu só estou aqui hoje porque o meu avô fugiu. E a fuga do meu avô era impossível. Estou dizendo isso porque, diante do impossível do fim do racismo, nos defrontamos com um outro impossível. É impossível sermos totalmente capturados pelas engrenagens racistas. Nós somos feitos da fuga. A nossa subjetividade é construída da fuga. E cabe a cada um de nós, como vai dizer a Beatriz Nascimento, empreender a nossa fuga. Criar os nossos espaços de liberdade, criar as nossas práticas de liberdade, criar os nossos territórios de aquilombamento. E esses territórios de aquilombamento têm a ver com a gente criar modos de vida em que a gente não seja refém nem do discurso da branquitude, né, e do discurso racista da branquitude, e nem refém de um discurso hegemônico em torno do negro, no sentido de que ser negro é ser tal coisa, ser negro é pensar assim, é falar assim, é agir assim, é morar em tal lugar, e se você não faz isso, então você não é tão negro assim, né? Escapar da ampla discursividade hegemônica, tanto a que a branquitude tem em relação ao negro, que é uma discursividade racista, quanto uma certa discursividade hegemônica, que por vezes é delineada em torno da negritude, como se as pessoas negras fossem uma grande maçaroca de gente, como se nós não fôssemos pessoas singulares, que tivéssemos histórias singulares, percursos singulares, e que, portanto, as questões... Eu atendo muita gente preta, e meus pacientes pretos são absolutamente diferentes uns dos outros. Certamente, essas histórias têm pontos de interseção. Certamente, essas histórias têm pontos de contágio, né? Tem pontos vibracionais em que se ressoa, e que ressoa, inclusive, com a minha história. E que a clínica com pessoas... Eu falo isso no meu artigo, Descolonizando a Psicologia, que a clínica com pessoas negras ela é sempre uma clínica que se dá por uma dupla escuta, em que eu escuto ao mesmo tempo, né, a história coletiva,
do povo preto, que aparece no relato dos meus pacientes, em especial no que se refere às experiências de violência racial, às experiências constantes de confrontação com o racismo. E eu escuto ao mesmo tempo a singularidade, a individualidade, o jeito próprio que aquela pessoa negra está empreendendo a sua fuga, ou seja, o jeito próprio que aquela pessoa negra, diante do impossível do fim do racismo, cria as condições para o exercício da sua liberdade e que foge e faz a engrenagem racista fugir. Então, para mim, o desafio que está posto para a gente no contemporâneo é aprender a fugir. E os nossos ancestrais de Zumbi, aí falando dos meus, né, Zumbi como nosso, mas falando do meu avô como meu ancestral, nos ensinaram que a fuga é a resposta possível diante do impossível. E que a gente experimente. Que a gente possa experimentar, inclusive, sair da ficção colonial, porque a colonialidade, a racialidade é uma ficção colonial. E, obviamente, que a gente precisa se aproximar dela, porque nós estamos circunscritos dentro dela. Mas é importante que, assim como os quilombos, a gente consiga criar um território livre dessas ficções, no seio dessa ficção dominante. O meu desejo é que a gente fuja. É isso. Bom, eu tô arrepiada aqui, gente, perdão. Então, nós vamos abrir o espaço para perguntas agora. O Bruno já está um tempinho aí com a mão levantada. Os outros podem ou escrever suas perguntas ou levantar a mãozinha e falar para quem é a pergunta, por gentileza, tá bom? Bruno, pode fazer a sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Bruno, sou estudante de psicologia da UFAM, né? E eu gostei muito da fala de vocês, né? De todo mundo. Acho que aprendi muita coisa hoje. Mas eu queria tirar uma dúvida, ou sei lá, abrir uma discussão aqui, né, com vocês. Principalmente a respeito da fala da Carol, né? Que teve uma coisa que me intrigou muito, quando ela falou da gente não patologizar o racismo, né? E aí eu lembrei de um texto que eu já tinha lido de uma autora que é a Asa, eu não sei falar o nome dela, Ingere, sei lá, uma coisa assim o nome dela. Eu vou escrever no chat depois para vocês verem. Que ela fala de um termo chamado afrosurto, né? Que dentro da pesquisa dela, ela diz que o afrosurto, ele é tipo uma consciência racial que toda pessoa negra tem quando ela percebe, né, que ela está sofrendo racismo, que ela está dentro de um sistema que vai desumanizá-la, que vai agredi-la, né? E é um momento, assim, de tomada de consciência que ela coloca. E aí, né, eu fiquei um pouco em dúvida, né, de como a gente aborda eticamente essa questão, né, do processo, assim, de como o racismo vai afetar as pessoas, né? E dentro dessa pergunta ainda tem uma outra, né, que seria será que é ético, né, eu, enquanto psicólogo branco, né, eu atender um paciente negro que está sofrendo racismo, né? Porque eu lembro muito assim de uma fala de uma professora que a gente teve, que ela falava assim que o terapeuta ele não vai conseguir ajudar o paciente, o terapeuta não vai conseguir levar o paciente para além de onde ele já foi, né? Então eu, enquanto pessoa branca que nunca experimentei o racismo, como é que eu posso ajudar uma pessoa negra, né, que está passando por uma situação dessas? E é ético eu tentar ajudá-la, né? E aí eu jogo essa discussão para vocês. Obrigado. Carol, ele te mencionou, então se você quiser iniciar a discussão. Tá, só para saber, vai colocar então algumas perguntas, e aí vai respondendo e depois vai para uma segunda, é isso? Ou vai ser um bloco? Eu acho que seria interessante a gente iniciar a discussão, até porque além do Bruno, só mais uma pessoa manifestou interesse em perguntar. E aí eu acho que a gente, conforme for discutindo, as pessoas vão manifestando interesse aqui. Até então, só teve a inscrição do Bruno. Tá. A questão do patologizar,
Quando a Asa, e aí, pessoal, vocês se sentindo à vontade, me ajudem na resposta também. Quando a Asa Nigéria, ela traz o afrosurto, ela está falando, entendo que ela está falando de uma vivência coletiva, como você bem está trazendo, assim. Então, quando há uma espécie de ampliação coletiva, né, do que é essa vivência do racismo. Mas uma coisa é você entender que o racismo, com toda a sua engrenagem, ele é capaz de te convidar a um processo de enlouquecimento, entendeu? E outra coisa é você começar a patologizar, porque quando eu falo dessa questão do racismo, enquanto algo que poderia vir a patologizar a pessoa negra, eu estou falando simplesmente da gente começar a deixar de falar que uma pessoa preta às vezes tem fobia social, né? Porque às vezes você já não fez uma análise de todo o contexto, de onde essa pessoa está inserida. Pessoas negras são diagnosticadas com transtornos de personalidade, de esquiva, evitativa, coisa do tipo, sendo que uma vivência inteira explica isso. Só que eu estou falando de uma análise que vai sendo feita daquela história de uma maneira muito rasa, assim. E aí eu estou falando da gente sair desse lugar para simples e puramente daqui a pouco dizer que essa pessoa tem racismo. Entendeu? Que tem e acomete, a gente pode entrar num lugar onde... Porque, por exemplo, tudo aquilo que permanece por um tempo significativo tem sido suficiente para a gente entrar no viés patologizante, gente. A gente já começando a falar, por exemplo, do luto sendo colocado numa categoria de doença. E aí, assim, a gente já tem alguns estudos que mostram também que, às vezes, o processo do racismo, né, o quanto nós somos expostos ao racismo, é como se a gente estivesse vivenciando a questão de luto também. E a gente sempre traz a questão do conceito do banzo, por exemplo. E aí, como é que fica isso? Sabe? Então, eu entendo que quando ela está falando desse afrosurto, não é no intuito de patologizar, mas é até de legitimar esse processo onde os sujeitos negros se identificam e entendem que há esse clarão, uma visão ampla da violência que os atravessa, e aí, a partir disso, você tem essa sensação de desinstabilizar. Porque quando esse surto é mais ou menos no sentido, para mim, de que a gente tem vários símbolos, signos, várias as crenças sociais, tudo isso que vai nos constituindo enquanto sujeitos, enquanto comunidade, enquanto nação, convida a gente à marginalização, a esse não lugar, sabe? Então, isso é ou não é uma experiência de um quase enlouquecer? Entende? Então, assim, o afrosurto vem nesse sentido, ao meu ver. Quando eu estou falando de patologizar, eu estou falando da gente começar a diagnosticar pessoas e entender que o que as acomete é racismo, sem, mais uma vez, a gente entender a razão por trás disso. Como a gente fala hoje de patologização, a gente está falando de diagnósticos que, por fim, têm o intuito de atender a interesses neoliberais, entende? Deixar sujeitos funcionais e por aí for, e quando a gente só colocaria uma pessoa num viés, digo, de um algo futuro, se viesse a existir a patologização de um racismo, você mais uma vez tira quem é o agente agressor e só sinaliza dentro da pessoa. Entendeu? Não sei se ficou claro. Se vocês quiserem me ajudar. Tô entendendo melhor agora, Carol. Obrigado. Teve outra pergunta. Alguém quer falar, Lucas? Eu quero continuar a sua resposta, Carol, que é importante também a gente falar de onde parte isso tudo, né? De onde parte toda essa patologização dos nossos corpos, de como nossos corpos enfrentam essas manifestações sociais, né? E aí, como a nossa subjetividade, como a nossa vivência é colocada num lugar patológico, né? Porque aquilo que é patológico é aquilo que é adoecido, é aquilo que, de alguma forma, prejudica a autonomia do indivíduo e do contexto à sua volta, né? Ou esse indivíduo com essa questão vai prejudicar o seu contexto, né? E eu acho que na fala de Lucas, quando ele traz a experiência que o avô dele teve, e eu me sinto muito tocado porque minha avó também passou por 6 internações psiquiátricas, uma também no Jurujuba. Então, quem são essas pessoas e quais são as motivações que naquele período elas eram internadas, sofriam essas internações psiquiátricas, sabe? Qual eram as manifestações subjetivas que elas estavam expressando e aquilo ali era entendido socialmente enquanto uma afronta, enfim, uma preocupação ali com o seu contexto, com o seu ambiente. Era simplesmente a manifestação daquelas pessoas enquanto sujeitos sociais e que não eram vistos
de forma socialmente agradável por aquele contexto social, sabe? E isso ainda acontece nos dias de hoje, né? As nossas características físicas, pessoais, subjetivas, sociais, coletivas, ainda são vistas com esse olhar do adoecimento, de que a nossa manifestação cultural e subjetiva muitas vezes vistas como um adoecimento social. Então, acho que é importante a gente fazer esse rastreamento dessa perspectiva radical para entender sobre o que é essa patologização do racismo, sabe? Da onde isso parte e sobre o que a gente está falando. Né? Agora, Sim, Bruno, mais uma. Ah, tem uma outra pergunta que ele fez que eu acho que eu vou responder, já respondendo a pergunta da Aline, que é uma pergunta parecida, né? Se ele, enquanto analista branco, se ele poderia atender uma pessoa negra, é mais ou menos isso, né? Que eu acho que tem a ver com a pergunta da Aline também. Olha, Bruno, por exemplo, se você for trabalhar no Sistema Único de Saúde, ou se você for trabalhar no Sistema Único da Assistência Social, você vai obrigatoriamente atender pessoas negras, porque são pessoas negras que majoritariamente buscam esses serviços, né? Então, atender pessoas negras não está em questão se pode ou não pode atender. O que está em questão é vai atender em que condições. Porque vai atender. Vai atender porque você vai estar no SUS, vai chegar uma pessoa preta, você vai estar no SUS, vai chegar uma pessoa preta, você não vai falar, não posso te atender porque eu sou branco, você é preto, vou chamar outra pessoa, né? No serviço público isso não é possível, isso é possível de se fazer no consultório, né? No serviço público não dá. Em considerando que não dá, quando a gente vai pensar a formação do psicólogo, e não só a formação na universidade, mas quando a gente vai pensar a prática clínica do psicólogo quando sai da universidade, há um tripé fundamental que é fazer a própria análise, estudar e fazer a supervisão. Então, por exemplo, vai ser muito importante que você, a Aline e outras pessoas brancas que porventura estejam aqui, leiam os autores negros, né? Leiam sobre saúde mental da população negra, leiam as diretivas do Conselho Federal de Psicologia sobre relações étnico-raciais, leiam as portarias do Ministério da Saúde sobre atenção primária e a saúde básica da população negra e quilombola. Enfim, tem uma série de materiais que existem, né, que estão disponíveis, e que é importante que a gente estude esses materiais para que a nossa escuta esteja com mais recursos, com mais elementos para ofertar um acolhimento adequado, né? Não é sobre eu não ter a vivência do outro. Eu atendo mulheres, eu não sou mulher. Não é sobre ter a vivência. É sobre eu ter recursos, né, materiais, teóricos, técnicos, e afetivos, obviamente, porque a clínica ela se dá muito pelo afeto, para que eu possa acolher aquela pessoa, escutá-la e acompanhá-la, né, e junto com ela e ali construindo as saúdes e as saídas. Então, fazer a própria análise, estudar e fazer supervisão. E nem no caso de fazer supervisão, fazer a supervisão com um profissional negro. De preferência um profissional ou uma profissional negro ou negra que tenha mais tempo de experiência, né, que seja formado há mais anos do que você, para que esse profissional ali possa estar supervisionando, te orientando, te dando suporte diante das dúvidas que vão surgir, porque é inevitável no início da carreira que a gente se sinta inseguro, que a gente fique em dúvida. E o espaço de supervisão é um espaço para a gente poder receber esse suporte. E aí eu recomendo fortemente que esse espaço seja feito, né, com um supervisor ou uma supervisora negros e de preferência que tenham um tempo de clínica, um tempo de trabalho maior do que o que você vai ter naquele momento. Não é sobre não poder atender. Eu não indico pessoas negras para pessoas brancas, né? Quando alguém, uma pessoa, você tem uma indicação? Tem, eu vou indicar uma pessoa negra, mas isso num contexto da clínica privada. No contexto do serviço público, eu não tenho essa gerência. Eu, inclusive, por exemplo, dou supervisão para profissionais brancos que atuam no SUS, no Rio de Janeiro, e que fazem um bom trabalho. Assim, né? Então,
não é sobre ter a vivência do outro. A gente não vai ter todas as... Imagina ter todas as vivências de todas as pessoas. A gente teria que ser, não sei. Nem sei o que seria necessário, né? Isso inviabilizaria o trabalho, né? Não é sobre ter a vivência do outro. O que a gente defende na psicologia preta, eu defendo, assim, eu estou falando eu defendo porque eu escrevi, está escrito lá, e de vez em quando as pessoas me perguntam sobre isso, é que tem algo do encontro, né? Tem algo que é vivido, que é experimentado no encontro entre pessoas negras, que para mim o simples encontro é promoção de saúde, né? E eu não estou falando isso porque eu acho, né, eu tive um devaneio. Eu estou falando isso a partir das minhas pesquisas, a partir, né, assim, a partir da experiência clínica. A experiência clínica vai trazendo isso para a gente, né, a partir do que eu vejo na clínica, na clínica dos meus colegas, na clínica dos profissionais que eu dou supervisão. Então, tem algo que acontece, né, no encontro entre pessoas negras que remete a essa dimensão do aquilombamento, que resgata um certo senso de pertencimento que é tão esgarçado, tão violado na sociedade racista que a gente vive, que para mim é muito promotor de saúde o encontro entre pessoas negras nesse dispositivo de cuidado que é a clínica. Isso é uma coisa. Agora, isso não significa que você e outras pessoas brancas não possam ou não devam atender. A questão é, vão atender como? Vocês vão estudar? Vocês vão fazer supervisão? Vocês vão se interessar? Ou vai ser uma reprodução de violência, né? Então, é nessa delicadeza aí que a gente vai precisar circular. Tem mais algumas perguntas aqui no chat. O Edson Jader está perguntando: vocês poderiam dizer alguns autores que discutem sobre a psicologia preta? E a Thalita está perguntando qual é o âmbito de atuação de vocês, clínica, instituições, e como é a forma de trabalho. E quanto ao público negro, quais são as demandas mais frequentes? Eu tenho um autor Então, muito bom, me chama Lucas Veiga. sobre psicologia preta, assim, eu acho que é aquilo que a gente estava falando no início do encontro, sobre a desonestidade acadêmica, assim, e até quando eu trago Abdias. A gente tem para indicar, tem vários, tem muitas pessoas falando sobre psicologia preta, né? Mas acho até para trazer só uma inquietação, assim, pensar o que é psicologia preta, o que é psicologia negra, o que é psicologia africana. A gente tem essas diferenças, né? E a gente normalmente não consegue falar sobre elas, assim. E aí tem autor para cada um desses lugares, assim, né? Então, a própria Neuza Santos vai estar falando de uma psicologia preta ali, né? Ou melhor, vai estar falando de uma psicologia negra, né? A gente aqui está falando sobre uma psicologia negra. E aí, só para trazer, assim, o que são essas diferenças? Quando a gente está... E aí eu digo isso pautado em algumas leituras de escritos de psicologia africana, assim, um texto que tem em específico. Quando a gente está falando dessa psicologia preta, assim, a gente pode estar falando de uma psicologia que vai trazer mais o racismo nessa análise individual, sabe? E aí vai estar entendendo que é a questão comportamental, enfim, então são os escritos e uma análise social um pouco mais superficial da coisa. Quando a gente está falando um pouco dessa psicologia negra, a gente está falando de algo que já vai entender que é mais estrutural e vai estar pensando não só em transformação e modificação de comportamento, por exemplo, mas já está se pensando em sociedade. Então, a gente começa a falar de instituição e por aí vai, enfim. E é quando a gente começa a pegar mais ou menos os nossos referenciais euro-americanos que a gente tem, então aqui cada um com sua TCC, com esquizo e por aí vai, e começa a trazer leituras pretas. Nos outros, não necessariamente você vai trazendo essa leitura negra, você vai tentando racializar, enfim, da sua maneira. E aí, quando a gente está falando de leitura negra africana, a gente está falando de uma leitura mais radical, né? A gente está falando das pessoas, Wade Nobles, Naim Akbar, a gente está falando de Foucault, assim, sabe? Então, que são com conceitos e com uma epistemologia mesmo africana, assim. Então, temos vários autores, tem Psicologia Social do Racismo, né, que é uma das bases, como o Lucas mesmo está falando aqui no site dele. No meu Instagram, eu tenho um destaque que é inteiro só para psicoeducação, que eu chamo de psicoeducação racial, assim. Então, tem de tudo, desde
documentários, e por aí vai, até artigos e livros, que iria desde essa psicologia preta, uma psicologia negra, uma psicologia africana. Então, autores tem muitos, devido à desonestidade acadêmica, eles são apagados, e é o epistemicídio mesmo, né? Mas só pensar, assim, o que você quer, né? Eu não concordo com a Carol, assim, eu não concordo com essa distinção, mas isso é ótimo que a gente discorde, porque nós somos pessoas diferentes, né, e temos perspectivas diferentes. Eu não faço distinção entre psicologia preta, negra e africana, mas eu entendo quem faça, né, e respeito, mas quando eu vou pensar, quando eu falo de psicologia preta, aqui com vocês e no meu trabalho, eu estou me referindo às produções de conhecimento sobre saúde mental da população negra, produzidas no Brasil e na diáspora. Então, eu estou citando autores que atravessam essas 3 categorias: psicologia preta, psicologia negra e psicologia africana. Por isso que eu não trabalho com essa distinção, assim, porque no meu trabalho não é assim que ela funciona. Então, o Francis Fanon é fundamental para a gente pensar essas questões. Qual era a outra pergunta, gente? Eu ia responder a pergunta e eu esqueci. A Fernanda está perguntando. Primeiro uma coisa, tem uma moça, Fernanda Raira, não sei qual é o nome. Ela sempre levanta a mão, abaixa a mão, levanta a mão, abaixa a mão. Se você quiser Eu ia fazer uma falar isso. pergunta, deixa a mãozinha levantada, que é para eu saber se você quer ou se você desiste. Se você quer ou se você desiste, tá bom? Obrigada. Na verdade, eu queria só fazer uma contribuição com a fala da Juliana, porque eu me identifiquei muito na fala dela, quando ela fala sobre não se enxergar na universidade, que não é um lugar para nós, e o quanto isso é verdade, o quanto isso nos machuca. E é atravessador. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que trazer senso, a gente é questionado, a gente é duvidado, é como se a gente vai falando uma mentira. E como isso é... Nossa, a gente vai na rua, a gente enxerga isso, e na faculdade a gente tem que lutar para demonstrar uma coisa que é óbvia. Então eu me identifico muito com a fala dela e era mais ou menos isso que eu queria trazer, só para contribuir, mas eu achava que não estava muito na hora, porque percebo que o assunto está mais técnico aqui. Mas é isso, obrigada aos palestrantes, foi muito, muito boa a palestra. A Fernanda Rodrigues perguntou: os pacientes pretos buscam profissionais pretos? Há uma preferência? Já recebeu encaminhamento de colegas brancos, por exemplo? E a Thalita Lima perguntou sobre os vários tipos de violência que a mulher negra sofre no Brasil. Pode indicar algum autor ou livro? Meu TCC sobre isso. Pronto, só essas duas por enquanto. E tem mais uma. Onde que entra a questão das pessoas tidas como pardas, da Má Eduarda Mello. Tem um livro, foi sobre mulheres negras, né? Tem o livro Mulher Negra, Homem Branco, que eu acho que é um livro muito bom, que fala bastante sobre a violência além de tipo de violência que a mulher negra sofre no Brasil, né? Ver Sueli, ver a própria Lélia, como a gente citou aqui, ok? Eu acho que é uma boa, mas tem um livro que eu acho que faz uma análise muito legal, que eu vou tentar procurar o nome da autora agora, que eu não me recordo, que é esse, Mulher Negra, Homem Branco, mas eu vou tentar colocar aqui também outras leituras, tentar colocar outros títulos mesmo dos textos de Lélia, de Sueli, ok? Acho que esse é o caminho. Eu achei interessante a pergunta da Fernanda, que ela pergunta se os pacientes pretos buscam profissionais pretos, né? Eu acho que, primeiro, que não tem como a gente responder isso, né? Porque, como a gente está falando, nós somos pessoas muito diferentes, né? Então, existem vários tipos de experiências. Eu, por exemplo, quando eu procurei a minha terapia a primeira vez, eu só queria alguém que me ajudasse. Então, assim, eu não sabia fazer muita distinção, até porque eu não era uma pessoa racializada. E o que aconteceu foram essas expressões de violência que aconteceram na terapia, né? Que eu trouxe aqui, que foi uma desvalorização, né? Não que isso aconteceu necessariamente porque ele era branco, mas porque ele também era uma pessoa que não era racializada, né? E quando eu me dou conta disso, eu já parto para um outro tipo de busca, né? Que é buscar uma pessoa que que não vai desvalorizar meu sentimento, mas que, como o Lucas disse, né?
só daquele encontro já vai ser uma expressão terapêutica, de uma certa forma, né? Mas eu acho que o que acontece muito, principalmente porque pessoas pretas têm menos acesso a serviço de saúde, né? Principalmente falando do meu lugar de pessoa que trabalha no SUS, muitas vezes a pessoa está procurando ajuda, né? E eu acho que a última coisa que a pessoa quer quando ela vai procurar ajuda é a expressão de violência, né? Então, independente disso, se é um profissional preto ou um profissional branco, é sobre ficar atento sobre o que a gente está reproduzindo, né? Isso que a gente está falando. Eu acho isso. Assim. Tem mais uma pergunta, caso vocês queiram responder ainda, que é sobre onde entra a questão das pessoas tidas como pardas, da Mai Eduarda Mello. Onde entra? Não entendi. A gente está falando de pessoas pardas também o tempo todo, né? Negro é preto e pardo. Então já entrou, amor. Mas tem um texto Entrou, estou aqui, estou fazendo... Mas tem um texto da Sueli Carneiro, tem um texto da Sueli Carneiro que eu acho que, em termos de leitura, né, complementar sobre esse recorte específico, se chama Negros de Pele Clara. Eu acho que ajuda a trazer, né, mais elementos assim. É um texto curtinho, vocês acham fácil no Google. Sempre Tem a questão do debate sobre o colorismo também, né? Que tem um dos livros da coleção lá, Feminismo Plural, que também é bem interessante de se ficar a par dessa discussão, enfim. E é um livro ótimo, com uma linguagem bem acessível, assim, bem óbvia. Bom, gente, mais alguém tem alguma dúvida, mais alguma questão? Agora é a hora ou nós vamos encerrar. Se algum dos nossos convidados quiser fazer alguma merchan, o Lucas Veiga, se quiser sortear um livro pra gente. Lancei, mas o livro não existe ainda. O livro não existe ainda. A Tagna falou que todos queriam, finalmente. Fiquei interessada. Fiquei. Mas, assim, falando em merchan, eu tô aqui também para isso, entendeu? Para falar. A gente falou muito aqui sobre aquilombamento, a gente falou muito sobre a gente se reunir em espaços de acolhimento, de ressignificação de tudo que a gente está vivendo. E eu, junto com a maravilhosa da Juliana, temos o Kizumba Mental, que é um coletivo que se iniciou como um grupo de estudos e ainda permanece também como um grupo de estudos, onde a gente traz para o nosso conhecimento, né, que é muito, né, muito vendado por conta dessa vivência acadêmica embranquecida, textos que vão discutir sobre a saúde mental de pessoas plurais, de pessoas como a gente. Que vai falar muito da perspectiva das mulheres, de mulheres negras, de pessoas indígenas, de pindorama, de pessoas LGBTQIA+, então, de pessoas faveladas. Então, a gente discute muito sobre isso lá quinzenalmente, a gente tem a nossa reunião de grupo de estudos, a gente debate, traz alguns convidados, inclusive, assim, os textos do Lucas Veiga, acho que todos já passaram por lá. A gente está sempre falando, sempre voltando. A pessoa mais citada lá, inclusive, é ele. A orelha dele queima em casa, toda terça-feira de noite. Sim. Vocês podem encontrar as discussões que a gente já teve no nosso canal do YouTube. Só procurar aqui Zumba Mental, tá por lá. Então, é isso. E para encontrar uma facilidade de acesso com a gente também é pelo Instagram, @KizumbaMental. Vocês encontram tudo que a gente vai estar fazendo de bagunça de Kizumba aí nessas redes sociais. E Lucas, sorteia um livro pra gente, por favor. Ele falou que vai sortear a bolsa aqui, o pessoal tá oriçado no chat. Eu não tenho o livro ainda, senão pode eu sorteava com certeza. Eu tô louca pra editora me mandar o livro. Você dá um spoiler desse, que faz todo mundo chorar nessa mesa, e aí você fala que não tem o livro. Nem eu tenho o livro, eu mando e-mail pra editora toda semana, cadê meu livro que não chega? Mas é só em novembro mesmo. Mas vai ter lançamento e a gente faz um rolezinho. Mas olha só, o curso Introdução à Psicologia Preta, eu posso sortear 3 bolsas para vocês.
Assim, façam o sorteio e me enviem os e-mails dos sorteados, que aí eles vão receber o link para o curso. Tá bem? Centro Acadêmico, anota aí essa informação, por gentileza. Fala com a produção. Anotado. Obrigada. Anota aí no ponto. Separa uma para mim. Agradeço. Pode se inscrever com 10 e-mails diferentes. Pode. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos os nossos convidados. Essa mesa foi perfeita. São tantas informações, foi uma mesa muito rica. Eu fiquei muito emocionada em muitas falas da Carol, do Lucas, do Carlos, da Juliana, assim, cada uma vou levar no meu coração, acho que todos aqui vão. Eu agradeço a presença de todos os inscritos, 9 horas em ponto. Peço por gentileza que, se ainda não tiverem se inscrito para a certificação, se inscrevam, caso vocês queiram certificado, caso não, tudo bem. Essa gravação ela vai estar disponível no site do Capsico, do YouTube, tá bom? Então, caso vocês queiram relembrar e tal, ver essas falas maravilhosas, ela vai estar lá. Tá bom? O Capsico, depois no Instagram deles, vou deixar esse BO para eles, explica como é que vai ser esse sorteio que o Lucas lançou aí, né? Que a gente chorou um pouquinho. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Vou deixar, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, se despedir, é isso, mas finalizamos aqui. Eu queria agradecer muito, assim. Eu fico muito feliz, muito emocionado quando encontro pessoas que eu sei que o meu trabalho tem reverberado vida e potência na vida delas. Assim, isso me ajuda a continuar fugindo. Então, eu agradeço a vocês por fazerem parte da minha fuga. Nós que agradecemos. Agradecer, né, mais uma vez o convite, agradecer pela troca e a gente lembrar sempre que esses espaços, gente, é isso, são espaços de inquietação, né, e de mobilização. Esses espaços não são de organização, a transformação não vem a partir daqui, única e exclusivamente, então a gente precisa seguir pensando qual é a psicologia que a gente tem, qual é a psicologia que a gente quer, que a gente precisa, que a gente tem que construir. Ok? Então é isso, assim, pensar qual vai ser o nosso viés, o que a gente se propõe, né? E aí é mais ou menos nesse sentido que a gente quer construir, que aí vem essa noção toda que a gente conversou, de que é uma psicologia verdadeiramente ética, verdadeiramente comprometida, né, com esse processo de construção de um bem-estar social dentro do possível pleno, que isso aí tem muitas camadas, ok? Mas espero que tenha feito sentido. Muito obrigado a todos e a todas pelas contribuições. Muito obrigado pelo convite. Foi importantíssimo participar de vocês aqui, junto com vocês, né, nessa construção, e espero que a gente possa se encontrar em outros espaços por aí. Eu só quero agradecer também a esse encontro. Assim, tô desde quando eu vi tudo acontecendo, toda super ansiosa, aquela ansiedade que eu amo, né? A ansiedade boa, não? E eu amei estar aqui. Eu acho que foi uma troca muito potente, assim, e aprendi demais. Nem lembro o que eu falei, de tanto que eu aprendi depois que eu falei. Então é isso, gente. Só agradecer. Galera, a gente vai fazer o sorteio e vai divulgar lá no Instagram do Capsico, tá? Vamos fazer um videozinho ao vivo sorteando e aí depois a gente encaminha os dados para o Lucas. Obrigadão a todo mundo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau. É isso, gente. Muito obrigada. Tô indo dormir. Agradeço a presença de todos, o suporte. Tchau, tchau. Beijo.